Se você encontrou esse vídeo, muito possivelmente está enfrentando problemas no seu casamento ao ponto de ter que pesquisar sobre divórcio. Esse vídeo aqui vai te esclarecer as principais dúvidas que você pode ter neste momento e vai te nortear para tomar a melhor decisão possível. Então fica até o final desse vídeo para entender qual que é o procedimento, o que é o divórcio, o que pode ser inserido dentro desse contexto e como a lei pode trabalhar ao seu favor. Eu sou a doutora Roberta Martins Lima, advogada, especialista em recomeços. Eu trabalho com inventários e divórcios e eu tô aqui para te ensinar o direito de um jeitinho tão simples que você nunca mais vai esquecer. Já dá o seu like nesse vídeo e qualquer dúvida que surja no meio do caminho, já comenta aqui embaixo que eu vou te responder o mais rápido possível. Se você precisar dos meus contatos, eles estarão na descrição. Vamos começar esse vídeo já entendendo uma coisa extremamente importante nesse assunto de divórcio. O direito ao divórcio é um direito potestativo. O que isso significa em uma língua compreensível, sem ser o juridiquês que ninguém gosta? Significa que não precisa da concordância de outra parte, não precisa de contraditório. Você pode, sozinho, tomar essa decisão. Então aquela história de eu não te dou o divórcio não existe mais nos dias de hoje. Você pode tomar essa decisão sozinho, sem a necessidade de que o seu cônjuge concorde com a sua decisão. Isso mudou a partir de 2010 com a emenda constitucional, que alterou o artigo 226 da Constituição Federal e trouxe esse direito de forma mais sólida. Antes, quando as pessoas queriam se divorciar e não tinham a concordância do parceiro, elas enfrentavam o divórcio litigioso, um longo procedimento que envolvia ali a decretação da separação fática e outras questões que eram muito burocráticas. Então esse artigo veio para facilitar a vida de todo mundo e de fato te dar o poder da decisão. Quando um não quer, dois não brigam. Quando um não quer, dois se divorciam. Simples assim. E partindo daí, nós vamos para outro ponto importante que você também precisa ter consciência. O processo de divórcio, ele não precisa versar, ele não precisa tratar exclusivamente do fim do matrimônio somente. Então éramos um casal e agora não somos. O processo de divórcio, ele acaba assumindo a função de extinguir aquela sociedade matrimonial. Você e o seu marido, você e a sua esposa, são sócios na vida. A partir do momento que vocês decidem se casar, vocês formam uma família, vocês constituem família. Até interessante pensar nisso, porque quando a gente fala na união estável, um dos requisitos da união estável é constituir família. Quando a gente fala em formar família, a gente não está falando da família margarina lá do comercial. A gente está falando de você construir uma vida do lado de uma pessoa e efetivamente assumir obrigações civis junto com ela. Dívidas, créditos, patrimônio, enfim, inúmeras situações que você acaba constituindo com o seu sócio da vida. E quando esse amor acaba, quando esse casamento não se sustenta mais, a gente precisa desconectar esses sócios da vida. Ou seja, no processo de divórcio, eu não verso exclusivamente sobre o fim do matrimônio. Eu consigo extinguir essa relação e todas as obrigações que vieram com elas. E é aí que entra o papel do advogado que sabe o que está fazendo, porque nós, enquanto advogados, temos que pensar em todos os pontos que conectaram aquelas duas pessoas. Tem conta conjunta? Tem que desfazer. Tem financiamento no nome de um carro que vai para o outro cônjuge que não está no nome dele? Tem que passar esse financiamento para ele. Tem uma casa financiada, alienada ao banco que está no nome dos dois? Com quem que essa casa vai ficar? Tem que passar para o nome da pessoa. Porque senão, apesar de terem desfeito o matrimônio, vocês continuam conectados para o resto da vida, mesmo não tendo filhos. E falando em filhos, esse é um outro ponto que o divórcio também resolve, né? Quando a gente entra com o processo de divórcio, além do fim, né, daquela relação, além do fim do matrimônio, que é o que significa a palavra divórcio, nós temos também como incluir a guarda dos filhos, a pensão, o sistema de visitas, o plano de parentalidade, que vai trazer uma convivência minimamente regrada para essa família que se desfez. Ou seja, quando você tem um checklist de todas as coisas que você precisa pensar para desconectar aquelas duas pessoas, você efetivamente está fazendo um divórcio de excelência. Então é importante que você saiba tudo que te conecta ao seu cônjuge, para que você
consiga fazer um divórcio completo. Já que você entendeu que o divórcio não apenas acaba com o casamento, mas também resolve todas as conexões entre essas duas pessoas que agora vão seguir sozinhas e em paz, você também precisa entender agora que existem duas formas da gente resolver todos esses problemas que conectam vocês. A gente pode resolver isso através do divórcio consensual ou através do divórcio litigioso. No consensual, vocês vão fazer um acordo e vocês dois vão decidir a vida de vocês. Então vocês não vão precisar de um juiz sentenciando a vida de vocês. Apesar do juiz saber sobre leis, ele não sabe sobre a vida de vocês. E é pedir demais que ele tenha empatia por qualquer um dos dois, ou pelos dois que seja, ou pelas crianças envolvidas. Ele vai respeitar a lei. E se vocês não querem ter a história de vocês engolida pela legislação, tomem as decisões através do divórcio consensual. É a melhor opção para quem quer resolver as coisas sem precisar que um estranho, um terceiro, que nunca olhou na cara de vocês, julgue a vida de vocês. Decida quantos dias o pai vai ver, se vai pegar na escola, qual que vai ser o valor da pensão, se vai dividir a geladeira e o sofá vai para o outro. Para que vocês não cheguem nesse nível de sentença, vocês precisam sentar e conversar. Não é preciso os dois juntos no escritório. Pode vir um fazer uma proposta, devolve para o outro que faz uma contraproposta até que cheguem em um ponto comum. E quando você está no consensual, você consegue fazer tudo isso através de uma única advogada. Então você consegue reduzir os custos que você teria, porque a contratação é dos dois. Os dois têm o mesmo patrono. E a não ser que você não confie em ter uma única advogada, você pode colocar um advogado de cada lado para poder fazer essas contrapropostas e entender um pouco melhor qual que é o ponto comum entre os dois que estão ali se divorciando. Se você não vai pelo consensual, você tem ali a via litigiosa. E litígio, por sua natureza, significa quebra-pau, porrada, gritaria, choro, lágrima, dor, sofrimento. E é, infelizmente, exatamente isso. O litígio, por mais que seja necessário em alguns casos, porque sim, a decisão de ir para o litígio nem sempre vai ser sua. Às vezes você está super disposto a fazer um acordo, mas a outra parte não. E quando isso acontecer, você vai ser obrigado a ir para o litígio. Então, apesar do consensual ser a melhor opção, essa opção nem sempre vai ser tomada por você, essa decisão nem sempre vai ser sua. E se você for obrigado a ir pelo litigioso, você precisa saber o que te espera lá. Ou seja, no consensual, você tem a possibilidade de entender quais são os direitos que cada um dos dois tem, sem a necessidade de uma intervenção judicial, de uma sentença judicial que vai bater o martelo, enfim, para os dois. O litigioso muitas vezes vem de uma carga emocional, de uma dificuldade de dizer adeus, de uma dificuldade de entender que acabou aquele relacionamento e que não tem volta. Às vezes, a depender da situação causada ali dentro, né, da carga emocional que cada um carrega, por uma traição, por uma situação complexa, por uma humilhação que passou dentro da união, no fim das contas, o litígio ele vai servir para majorar, para aumentar esse desgaste emocional. E não vai valer, no final das contas, tudo aquilo que você sacrificou para que ele existisse. Então, por mais que o outro mereça o litígio, nem sempre é o melhor caminho, porque vai te levar, talvez, para o mesmo caminho que você teria se fosse consensual. O que eu gosto de fazer dentro da minha advocacia? Literalmente estudar o caso e entender se tem margem para provar algo que a minha cliente ou o meu cliente querem muito e a outra parte não está facilitando. Havendo provas, havendo um contexto muito sólido daquele direito, eu exponho isso para quem está dificultando. Falo, olha, no litígio você perde. Num litígio eu tenho essa e essa prova. Então por que não fechar esse acordo aqui e já encerrar esse problema no consensual? Porque o preço do litígio não é só dinheiro. É vida, é tempo, é emoção, é mental. O custo é muito alto. Então nem sempre vale a pena. Outra dúvida que você pode ter é se você pode fazer um acordinho com o cônjuge, né? Então, a gente vai se separar, a gente assina aqui um papelzinho, coisa rápida, reconhece firma ali, tá tudo certo. Na verdade, você não pode fazer isso, é obrigatória a presença de um advogado. Tanto no divórcio judicial quanto no divórcio extrajudicial, não é consensual e litigioso, tá? Tô falando judicial e extrajudicial. Eu posso fazer um consenso dentro do judicial, assim como eu posso fazer um consenso no extrajudicial. O que eu não consigo é fazer um litígio no extrajudicial. Check?
Então, partindo aí desse raciocínio, no extrajudicial você vai precisar de um advogado assinando com vocês e no judicial muito mais. Vocês não têm como fazer isso sem advogado, tá? Não teria validade. Ou seja, você vai precisar de um advogado anyways. Você precisa de um advogado tanto no extrajudicial quanto no judicial, quanto no consenso, muito mais no litígio. Agora, existem outras situações que vocês também precisam se atentar. Nós temos a figura da subrogação, que quando você tem uma herança, uma doação, ou algo que você já tinha antes do casamento, você vende e injeta no patrimônio do casal. Mas a gente vai abordar isso em outro vídeo. A gente tem também a questão de como é calculado o valor da pensão. Será que tem um valor mínimo na lei, né? Tem tantos mitos aí que colocaram e todo mundo acredita. Vou trazer também em vídeo. E outras sugestões que vocês quiserem colocar aqui, eu vou estar abordando para esclarecer cada vez mais os direitos de vocês. Agora me conta aqui embaixo se teve alguma informação dessa que você não fazia ideia, você nunca soube e ficou sabendo agora. E isso vai me incentivar a trazer cada vez mais informações valiosas para você tomar a decisão certa na sua vida. Esse canal aqui está sendo feito para isso, para te ajudar a tomar decisões difíceis da maneira certa, fundamentada na lei. Até o próximo vídeo.